Meus irmãos e irmãs, hoje eu quero falar com vocês sobre fé em meio às tempestades da vida. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, dias em que parece que as ondas estão nos engolindo e que não há saída. Mas essa passagem da Bíblia nos ensina algo muito poderoso. Se mantivermos nossos olhos em Jesus, nada poderá nos derrubar. A verdade é que a tempestade chega para todos. Os discípulos estavam no barco porque Jesus mandou que fossem. E isso é importante. Eles não estavam desobedecendo, não estavam fugindo. Estavam apenas seguindo a ordem do Mestre. Mesmo assim, a tempestade veio. Isso nos ensina algo fundamental. Nem toda tempestade vem por causa de um erro nosso. Muitas vezes achamos que, se estamos passando por uma luta, é porque falhamos, porque não oramos o suficiente, porque não jejuamos o bastante. Mas veja, os discípulos, eles estavam exatamente aonde Jesus queria que estivessem. Mesmo assim, foram surpreendidos pelos ventos fortes. Isso acontece conosco também. Podemos estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar dificuldades. Talvez você esteja servindo ao Senhor, buscando a Ele, mas mesmo assim tenha enfrentado problemas no casamento, desafios financeiros, enfermidades, dúvidas. E aí vem a pergunta: se eu estou no caminho certo, por que as coisas estão tão difíceis? Meu irmão e minha irmã, entenda isso. A tempestade não significa que Jesus te abandonou. Significa que Ele quer te ensinar algo maior. Os discípulos estavam prestes a viver uma experiência que mudaria para sempre a fé deles. Eles conheceriam Jesus de uma forma que nunca tinham visto antes. Jesus vinha até nós no meio da tempestade. A Bíblia diz que, quando os discípulos estavam no meio do mar, lutando contra os ventos e as ondas, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Agora, imagine essa cena. Está escuro, os discípulos estão cansados, lutando contra a tempestade, e de repente, eles veem alguém caminhando sobre as águas. E o que eles fazem? Ficam apavorados, pensam que é um fantasma. Quantas vezes nós também temos medo da resposta de Deus? Pedimos socorro, mas quando Ele aparece de um jeito diferente do que esperávamos, não reconhecemos a sua presença. Mas Jesus logo os tranquiliza. Coragem, sou eu, não tenham medo. Irmão e irmã, guarde isso no seu coração. Jesus está com você na tempestade. Mantenha os olhos em Jesus, não no vento. Pedro, ouvindo a voz de Jesus, faz algo impressionante. Ele pede para ir até Jesus sobre as águas. Veja bem, Pedro poderia ter dito: Senhor, acalma essa tempestade primeiro e depois eu vou. Mas não, ele quis viver um milagre. Ele quis andar em fé. E Jesus responde com uma palavra: vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele não afundou. Mas então algo acontece. Pedro percebe o vento forte, olha para as ondas, sente medo e começa a afundar. Isso não é exatamente o que acontece conosco? Começamos bem, confiamos em Deus, damos passos de fé,
acreditamos que Ele está no controle, mas então surgem os problemas. A conta bancária aperta, o diagnóstico do médico não é bom, uma porta se fecha, as coisas não saem como planejamos. E o que acontece? Desviamos os olhos de Jesus e começamos a afundar. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. O vento já estava lá antes. O Pedro sabia que o mar estava agitado. Mas, enquanto estava focado em Jesus, isso não importava. O problema só se tornou grande quando ele tirou os olhos do Senhor. A lição aqui é clara. Não olhe o tamanho da tempestade. Olhe o tamanho do seu Deus. Jesus está pronto para te levantar. Pedro então começa a afundar e faz a única coisa que poderia salvá-lo. Ele clama a Jesus. Ele não tenta andar sozinho. Ele não tenta voltar para o barco. Ele apenas grita: Senhor, salve-me. E o que Jesus faz? Imediatamente estende a mão e o segura. Deus não demora para te socorrer. Ele não te deixa afundar sozinho. Ele está sempre pronto para segurar a sua mão. Talvez você esteja se sentindo como Pedro hoje. Sentindo que está afundando, que a sua fé está pequena, que o medo está dominando a sua vida. Mas eu quero te lembrar, Jesus está mais perto do que você imagina. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa. Assim que Jesus e Pedro voltam para o barco, o vento para. Os discípulos, que antes estavam desesperados, agora se prostram e adoram Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és Filho de Deus. A tempestade não veio para destruir os discípulos, mas para que eles pudessem conhecer a Jesus de uma forma mais profunda. Às vezes, Deus permite que passemos por lutas, para que possamos ver sua glória de perto. Conclusão: aonde estão os seus olhos? Hoje eu quero te fazer essa pergunta. O que você está focando? Nos problemas ou em Jesus? No barulho do vento ou na voz do Mestre? No tamanho da tempestade ou no poder do Senhor? A verdade é que sempre haverá tempestades, sempre haverá desafios. Mas, se mantivermos nossos olhos fixos em Cristo, nunca iremos afundar. Hoje, Jesus está dizendo a mesma coisa que disse a Pedro: vem, dê o passo da fé, confie, creia. Não importa o tamanho das ondas, o seu Deus é maior. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e mande para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem do Senhor. A paz do Senhor e que Deus te abençoe.